Olá, tudo bem? Eu sou Gisele Santana, mentora em emagrecimento, e criei esse canal para compartilhar um pouquinho do que eu fiz para emagrecer 34 quilos num período de um ano. Eu sou professora, né? E em 2020, após ter minha segunda filha, né? Eu tenho dois filhos, o Miguel de 5 anos e a Alice de 2. Então, em 2020, após ela ter nascido, eu decidi mudar minha vida. E depois de anos sofrendo no efeito sanfona, eu busquei formas de entender o processo de emagrecimento e de verdade emagrecer e me manter magra. Eu afirmo que o meu processo foi um sucesso, porque eu emagreci 34 quilos no ano, já contabilizo 38 quilos eliminados. Além de manter o meu peso, eu estou transformando o meu corpo através da atividade física. Bem, se eu conseguir, né, eliminar 34 quilos com dois filhos, fazendo tratamento de tireoide, no meio de uma pandemia, treinando em casa, você também consegue. Então vamos lá? Eu hoje vou falar um pouquinho sobre três crenças que, se você acabar com elas, você consegue emagrecer. Vamos a elas? Primeira coisa, a crença de que você precisa comer pouco para emagrecer. Gente, de verdade, comer bem é diferente de comer pouco. O que acontece muitas vezes é que nós comemos de maneira errada. Como assim de maneira errada? A gente utiliza alimentos que são muito calóricos de uma forma muito constante, de forma repetida. Né? Como eu sempre digo, nós comemos nossas emoções, muitas vezes. A maioria das pessoas que está acima do peso é porque come as emoções. E quando a gente está chateado, está com raiva, está irritado, enfim, a gente busca os alimentos mais ricos em carboidratos, mais ricos em açúcar, que tem, consequentemente, mais calorias. Então, a pizza, o chocolate, os hambúrgueres, não é que eles sejam proibidos. A grande questão é que, normalmente, quando a gente está numa crise de ansiedade, a gente não come um pedacinho de chocolate. A gente come uma, duas, três barras. E aí, daí vem o excesso da caloria e, consequentemente, os quilos extras. Então, por que a gente faz isso muito constantemente, né? Come de forma exagerada esses alimentos, a gente acaba criando a crença de que para emagrecer a gente precisa comer pouco. E isso não é verdade. Né? Você pode comer o seu chocolate todos os dias, desde que ele esteja dentro da sua quantidade de calorias necessárias. Uma barra de chocolate grande pode ter até 1.000 calorias ou mais, dependendo do chocolate. E isso é um exagero, tá? Mas se você tira 3 quadradinhos, 4 quadradinhos diariamente, isso não vai afetar o seu emagrecimento. Então vamos lá. Eu sou uma pessoa que ama pão. E eu já cheguei a comer 5 pães em uma refeição. O que eu descobri, né? Que eu poderia comer o meu pãozinho ali todos os dias, que ele não me faria engordar, porque na verdade o que me fazia engordar não era o pão, era a quantidade de pães que eu comia diariamente. Então, todos os dias eu comecei a observar, né, a minha alimentação e comer todos os dias de manhã eu comia o meu pãozinho. Ou pão com ovo, ou pão com queijo e presunto, ou pão com queijo branco. Enfim, na minha alimentação, nada é proibido. O que eu comecei a observar é que eu comia exageradamente. E aí, gente, o que acontece também? Em alguns momentos, né, em alguns dias, a gente tem mais fome. Por exemplo, eu no meu período menstrual, eu sinto mais fome. E aí o que eu faço? Eu vou comer 2 pães? Não. Eu comecei a buscar alimentos que eu pudesse aumentar a quantidade, mastigar mais e que isso não influenciasse tanto nas minhas calorias diárias. E para isso, por exemplo, num café da manhã, você pode inserir frutas, né? Os morangos têm pouquíssimas calorias, mamão, a banana. E se você gosta de volume, se você gosta de ver o prato cheio, que tal você colocar uma porção de cada fruta misturada, toda picadinha, e comer ali o seu pão, se você gosta de pão, o seu ovinho, o seu queijo, enfim, aquilo que você gosta de comer.
Então, de verdade, não é necessário passar fome para emagrecer. Pelo contrário, você não pode sentir fome. Você tem que sim reduzir, né, o consumo calórico, porque o que te faz emagrecer é o déficit calórico, ou seja, você comer menos do que você gasta. Mas para isso, você não precisa e não deve passar fome. Por exemplo, digamos que você, no almoço, você coma muito arroz, muito feijão e proteína. Você pode diminuir um pouco, você diminui um pouco a quantidade de arroz e coloque mais legumes. Os legumes, eles têm poucas calorias. As verduras, quase zero caloria. Então, se você colocar o arroz, o feijão, a sua proteína e enriquecer o seu prato com verduras e legumes, além de você estar colocando ali mais vitaminas, né? Você está colorindo mais o seu prato, você vai estar comendo melhor e ingerindo menos calorias. Algumas vezes você vai perceber que o seu prato vai ficar até maior do que o que você comia antes. Por quê? A porção está menos calórica. Então, vamos acabar com essa crença de que você precisa comer pouco para emagrecer? Você não precisa comer pouco, você precisa comer bem. Você precisa acertar as suas quantidades, as suas refeições. Por exemplo, você vai comer uma lasanha no final de semana. Que tal, ao invés de você botar aquele pratão de lasanha, você colocar uma porção menor e encher o seu prato com verduras e legumes? Escolha as que você mais gosta. Você não precisa comer aquelas que você... eu não gosto de brócolis. Não come o brócolis, mas será que você não gosta de uma alface? Você não gosta de um agrião? Você não gosta de uma couve picadinha, bem temperadinha? Então, busque adicionar verduras e legumes, frutas, à sua alimentação, porque você vai ter grandes porções, você vai mastigar mais e vai se sentir mais saciada. Na verdade, a mastigação é uma grande sacada também no processo. Você comer de forma mais lenta, você mastigar, sabe? Você sentir o sabor dos alimentos. Uma outra coisa que eu descobri também, que me ajudou muito nesse processo, é que eu amo chocolate. E aí, algumas vezes, eu pegava aquela barrinha ali de 3, né? 3, aquele pequenininho, e falava assim, tem tão pouquinho. Aí, o que eu fazia? Eu amo também morango, tá? Eu acabo dando sempre a questão do morango como exemplo. Mas poderia ser uma banana, enfim. Você pica, coloca ali o chocolate, derrete no micro-ondas. Aí aquele chocolate, ele derrete e fica uma quantidade maior. Quer dizer, você ingere a fruta, você come ali vitaminas e come também junto o seu chocolatezinho. Fica saboroso, gostoso, sabe? É uma boa sobremesa ou até dependendo um lanche da tarde ou da manhã, dependendo da quantidade. Então, vamos acabar com essa primeira crença? Você não precisa comer pouco, você precisa saber comer. E é claro, né, gente, você pode buscar uma nutricionista, tá? Para montar um cardápio adequado para você. Ou eu não fui no início uma nutricionista, mas eu busquei no aplicativo MyFitnessPal, e existem vários outros, tá? Onde ele dá a quantidade de calorias de cada alimento, e aí eu ia montando as minhas porções, tá bom? Segunda crença, de que você precisa cortar os carboidratos da sua alimentação para você poder emagrecer. Para mim isso é um mito, tá? Por quê? Eu emagreci, tá? Comendo pão, comendo macarrão, comendo arroz, eu não tirei nenhum carboidrato. De fato, alguns carboidratos eles são mais calóricos. E aí eu volto a repetir, né? Como eu já falei na crença número 1. A grande questão não é o alimento, e sim a quantidade dele. Então, o que eu passei a fazer? Ao invés de comer 2, 3 pães, eu comia 1. Se eu percebesse que eu estava com mais fome, eu colocava ali mais frutas ou mais proteína, né? Um ovinho mexido, ao invés de fazer 2 ovos, eu fazia 3, de forma que eu me sentisse mais saciada, sabe? A proteína também foi uma coisa que eu adquiri para mim como uma forma de ganhar mais saciedade, sabe? E isso também é explicado cientificamente, né? Mais uma vez eu falo, as nutricionistas nesse ponto vão poder te ajudar muito mais do que eu. E eu tô aqui, na verdade, para trabalhar a sua mente. Muitas vezes você vai a nutricionista, você tem o seu cardápio montado, mas você não consegue executar esse cardápio, tá? E eu tô aqui justamente para fazer com que você consiga
dominar a sua mente e executar o que o profissional passou para você. Então, eu sei que tem pessoas que são adeptas da low carb e tá tudo bem se você gosta, beleza, se você se sente bem. Porque o que acontece comigo, gente? Eu já tinha passado por vários tipos de dietas antes de me encontrar na alimentação flexível, tá? Então, para mim, o que funcionou foi poder comer de tudo e saber que eu não tinha que comer tudo, sabe? Que eu podia comer um brigadeiro, porque um brigadeiro tem o mesmo gosto de 10. E de verdade, o que me fazia comer 10 brigadeiros ou até a panela, porque muitas vezes eu cheguei em casa aborrecida e fazia uma panelona de brigadeiro e comia ela sozinha. Então, o que me fazia comer isso era eu estar chateada, com raiva, cansada, tá? Então, não é o brigadeiro que engorda, sabe? A culpa não era do brigadeiro. A culpa era eu não saber lidar com as minhas emoções. Era eu não saber lidar com o que eu estava sentindo. Então, eu acabava descontando na comida. Então, quando você entende que a comida não é a culpada, que o culpado é você comer os seus sentimentos, você percebe que você não precisa cortar nada da sua vida. É só você saber escolher de maneira adequada. É você saber entender os sinais do seu corpo. Sabe? É você entender que você tem um ponto de saciedade, que o seu corpo avisa, mas que você muitas vezes você extrapola, né? Você até abre a roupa para poder comer mais. E não porque você esteja com fome, mas porque você está comendo, né, as suas emoções. Você está buscando prazer na comida. Aquele prazer que você não está tendo na sua vida, você busca na comida, tá? Então, se você é adepta da low carb, tá tudo bem. Eu não me imagino fazendo low carb, porque eu amo uma pizza, eu amo uma lasanha, sabe? Eu adoro comer meu arrozinho, amo pão. Então, eu não seria feliz fazendo a low carb. E, de verdade, o que eu desejo a você é que você encontre a sua felicidade, tá? Não encontrar a felicidade na comida, porque era isso que a gente buscava antes, né? O excesso de peso vem na busca da felicidade através da comida, né? Eu tô com raiva, então a comida vai me trazer felicidade, e daí eu vou e como mais pizza, mais chocolate. Não é isso. Mas eu entendo que a sua alimentação, ela precisa te deixar, sim, feliz, sabe? Eu não me vejo também comendo só batata doce e frango, por exemplo, tá? Até porque eu amo carne. Então, batata doce é gostoso? Eu gosto de batata doce. Mas eu penso que você precisa adequar o seu cardápio ao seu gosto. E se você não gosta de batata doce, que tal você experimentar a batata inglesa, né, cozidinha, com um pouquinho de carne moída? Tem baixa caloria e é um excelente lanche da tarde, sabe? Então é você descobrir o que você gosta de comer, adequar a sua quantidade de calorias diárias e ser feliz, tá? Mas não ser feliz comendo, só comendo. Ser feliz tendo uma alimentação balanceada para o seu gasto calórico. Beleza? Então, assim, a primeira crença é de que você precisa comer menos. E não, você precisa comer bem, você precisa fazer escolhas corretas. A segunda crença é de que você precisa tirar o carboidrato. E não precisa, tá? Algumas pessoas até usam a low carb durante pouco tempo para dar aquela baixa, porque assim, como normalmente os alimentos mais calóricos são os que contêm carboidrato, é claro que quando você tira, dá um boom, né? Aquela, né? A quantidade calórica cai muito. Mas será que você vai manter isso a longo prazo? Sabe? E eu penso que você, ao invés de fazer alguma coisa assim, porque eu quero emagrecer 10 quilos em um mês, que tal você pensar em alguma coisa a longo prazo, sabe? Que você emagreça e permaneça magro. Porque, de fato, o sucesso virá quando você emagrecer e se manter magro. Não adianta você emagrecer 10 quilos e engordar 15. Tudo bem? E a terceira e última crença, que eu acredito que vai dar vai gerar uma certa polêmica, vou trocar o refrigerante por suco. Eu sei que aqui eu vou gerar uma polêmica com algumas pessoas, mas vamos lá. Então, gente, quando eu fiz, né, vamos dizer assim, a minha mudança alimentar, eu continuei bebendo refrigerante, mais precisamente Coca-Cola, tá? Adoro Coca-Cola. E nesse momento, eu não tirei o refrigerante. Aliás, eu bebi até o comum. O que eu fiz? Eu percebi que eu bebi o refrigerante de maneira exagerada. Então, o que eu combinei comigo mesma? Antes, eu comia já com um copo de Coca-Cola na minha frente.
Ia comendo e bebendo. Então, às vezes, eu bebia 1, 2, 3 copos. O que eu combinei comigo mesmo? Eu ia almoçar e após o almoço eu iria beber meio copo de Coca-Cola. E assim eu fiz. Então, todos os dias eu almoçava, acabava de almoçar, ia lá e bebia minha metade de Coca-Cola. Jantava, ia lá e bebia. O que eu percebi? Que em alguns dias ela já não estava mais me fazendo falta. E aí eu não bebia. Mas aí o grande boom disso aí, né, a grande sacada, o que eu acho que é mais legal, é você saber que você pode beber. Então, se eu não queria beber, tá tudo bem. Mas quando eu queria, eu ia lá e bebia a minha metade, porque era o meu combinado comigo mesmo. E por que eu combinei metade de um copo? Porque um copo, né, normal, acho que são 200 ml, né, eu não lembro agora, mas 200 ml de coca tem cerca de 80 calorias. Eu acho que é isso, tá? Não lembro agora. E aí, o que eu combinava? Eu ia beber metade e ia ingerir 40 calorias. Porque eu, de início, né, eu fiquei bastante presa ali essa questão da balança. Eu comprei uma balancinha, tá? E eu ia porque como eu não tinha essa noção ainda, eu tinha perdido o meu ponto de saciedade, então eu comecei a pesar tudo, sabe? Hoje em dia nem sempre eu peso, porque você, com o tempo, vai observando ali as quantidades que você precisa e até assim o quanto que você vai comer ou não, tá? Mas de início eu fiquei bem presa a essa contagem de calorias, tá? Então eu combinei comigo, então num dia eu bebia 80 calorias. Vamos botar assim, que era 40 no almoço e 40 no jantar. O que eu percebi? 80 calorias é uma barrinha de chocolate, né? Coisa que eu adoro. E eu falei assim, o que é mais gostoso? Beber 80 calorias ou mastigar 80 calorias? Porque, por exemplo, uma maçã tem 60 calorias. Olha só, sabe? Eu comecei a comparar. E nisso eu falei assim, poxa, se eu beber a Coca Zero, eu não vou ter calorias no refrigerante e vou poder comer uma outra coisa. Ó, que troca legal, porque mastigar é melhor do que só beber. E assim eu fiz, eu comecei a beber a Coca Zero. De início eu senti diferença, mas hoje em dia eu bebo refrigerante normal, zero, tá? E aí, por que a polêmica? Porque muita gente vai dizer assim, refrigerante não é saudável, Gisele. E beleza, tá tudo bem. Se você quer uma vida mais saudável, o que eu indico a você? Não beba o suco, coma a fruta. Porque o que acontece com o suco, gente? Ele é muito calórico. Um copo de suco tem mais calorias do que um copo de refrigerante. E algumas pessoas, por não terem essa noção, falam assim, eu não vou mais beber refrigerante, vou beber o suco. E aí acaba bebendo muitas calorias no suco, tá? A pessoa entende que assim, não tem aquela história do que é saudável e que não é saudável? E aí ela pega o copo de suco e bebe, eu posso beber suco à vontade. E não pode, tá? Então, de verdade, se você quer eliminar calorias, então troca o refrigerante pela água. Não existe coisa melhor, tá? O suco, você pode beber, como eu disse, você pode fazer o que você quiser, desde que esteja dentro das suas calorias diárias. O que você precisa entender? Que o suco tem calorias. Então, um copo de suco de laranja tem aí, sei lá, 130, 140 calorias. É você pensar que você tá ali, um copo de suco de 200 ml seria um pão francês quase. E aí, o que você prefere? Comer o pão francês ou tomar aquele suco? Então, de verdade, se você quer eliminar calorias, toma o café sem açúcar. Gente, aí eu vou falar também, né? Eu emagreci, né, 34 quilos bebendo café com açúcar. Depois é que eu decidi tirar, tá? E pra mim, no início, assim, foi difícil, mas hoje em dia eu bebo de boa. Então, assim, é uma forma de você tirar calorias do café, tirar o açúcar. Eu hoje bebo café sem açúcar e bebo, assim, já tô super acostumada. E o refrigerante? Quer continuar bebendo refrigerante e tirar as calorias dele? Bebe o zero, o Guaraná zero, Coca-Cola zero, tá? E aí você vai estar eliminando calorias. E aí volto a dizer, eu não estou falando que seja saudável, tá? E de verdade o suco também não é, tá? Ainda mais que provavelmente você põe açúcar nele, tá? Então assim, eu tô falando em eliminar calorias. Tô te dando uma dica para eliminar calorias. Quer tirar o refrigerante da sua vida? Beleza, bebe água. Tá? E escolhe o suco para uma das refeições. Mas eu não indico um copão de suco, porque senão você vai estar colocando muita caloria. Tá? Por exemplo, 100 gramas de feijão tem 77 calorias. Um copo de suco tem 140. É melhor você comer feijão. Enfim, tá? Então, essas três crenças,
Se você tirar elas da sua vida, você vai ver que vai abrir, sua mente vai explodir, tá? Então, primeira crença, achar que tem que comer pouco. E não. Você pode comer muito e emagrecer, desde que você coma muito de forma correta, com alimentos que tenham baixa caloria. Tirar o carboidrato emagrece? Pode ser até que emagreça, mas você vai manter isso por muito tempo? Então, é preciso tirar o carboidrato? Não, eu emagreci 34 quilos sem tirar o carboidrato. Terceiro, trocar o refrigerante por suco emagrece? Não, pode até te fazer engordar. Tá bom? E só para fechar aqui esse nosso vídeo, lembrando que eu falei sobre enriquecer as refeições com salada. Toma cuidado com os temperos, tá? O azeite, ele tem bastante caloria. Então, se você montar uma salada linda e maravilhosa, mas encher de azeite, você pode estar aí colocando, sei lá, 200 calorias na sua salada, tá? Então, toma cuidado. E, gente, aprende a ler os rótulos. Os rótulos dos alimentos, todos lá tem. Então, vê lá o azeite, quantas calorias tem. Coloca o menos possível, tá? Olha lá, lê o biscoito, busca ler os rótulos dos alimentos. Vocês vão ver que vocês vão fazer melhores escolhas dessa maneira. Tudo bem? Eu espero que eu tenha contribuído com o seu processo de emagrecimento. Se esse vídeo fez sentido, se você gostou do conteúdo, deixe seu like, compartilhe com aquela pessoa que quer emagrecer, que precisa emagrecer a mente, tá? Então compartilha com essa pessoa e me segue lá no Instagram, @GiselleSantanaOficial, que todo dia eu tô colocando conteúdo lá também. Tudo bem? Agradeço, tá? E beijão, até o próximo vídeo. Tchau!